Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Rodrigo Orso aqui junto com a Arthur Rossi para a gente continuar visitando um gabinete de curiosidades do senhor Guillermo del Toro. Já falamos dos 2 primeiros episódios, tem a playlist especial separada. Esse quadro é o Assuntando Séries e Afins, um quadro novo que nasceu agora no final de 2022 e já confirmamos a presença dele para 2023. Então, esporadicamente, falaremos sobre séries e, inclusive, vocês podem indicar séries para que a gente assista, é bem interessante. Lembrando que nós só vamos conseguir trazer séries mais compactas, mais curtas, porque nós não temos, infelizmente, tempo para poder dedicar ao o carinho e o cuidado que essas séries maiores merecem. Nós estamos no episódio 3, a autópsia. Lembrando que são histórias separadas, que elas podem ou não ter alguma conexão. São episódios de 30 a 40 minutos, então eles são rápidos, eles são sucintos. É importante que vocês assistam com o máximo de atenção para pegar todas as referências da história, para poder imergir de forma completa naquilo que vocês estão assistindo e aproveitar, porque senão vocês não vão ter tempo de aproveitar a história. Então assistam com muita atenção. Essa, tanto com o Arthur quanto para mim, é um dos episódios mais interessantes. Lembrando que ainda nós temos muita coisa inspirada em Lovecraft. Então, para a gente falar que esse é um dos mais interessantes, vale conferir a história, que é a autópsia. E Arthur, a autópsia? Ele conta a história, né, direto ao ponto. Ele conta a história de um rapaz, um senhor, né, que trabalha em um necrotério fazendo autópsias para poder determinar a morte e verificar sobre o corpo das pessoas que morreram, né? Fazer legista, né? Só que durante esse trabalho ele recebe um conjunto de corpos de pessoas que morreram num acidente numa mina. Por causa de um meteoro, tem toda uma parte cósmica envolvida, né? Assim como o Orso comentou, de terror cósmico, tem. E aí, essas pessoas que tiveram contato, direto ou indireto, de uma certa forma morreram. Então ele vai lá fazer a autópsia desses corpos para poder tentar determinar qual é o motivo dessa morte. E ele vai, enquanto isso, ele deixa um gravador ouvindo, né, escutando o que ele está falando, enquanto ele vai lá e começa a dissecar esses corpos para poder verificar. E ele vai falando do estado de cada corpo e depois vai lá e guarda a fita. Só que um corpo específico, especial, entre aspas, ganha a vida de volta. Ele acha isso muito estranho, ele fica meio sem saber o que fazer, mas visivelmente com medo do que está acontecendo. Aí ele vai, começa a se afastar um pouco, meio que foge, né, desse corpo, e ele descobre que esse corpo tem alguma coisa ali dentro. Não é só um corpo normal. Só que ao invés dele pegar o corpo e amarrar, o corpo, né, do morto pega ele e amarra. E começa a falar e conversar com ele. Ele, muito esperto, que eu acho que é uma das coisas mais interessantes desse episódio, é ver a interação dele com esse ser, né? Onde ele começa a fazer um jogo de inteligência com esse ser, porque esse ser lê a mente. Jogo psicológico, né? É psicológico. Ele entende o que esse ser quer dele, espera dele, vai usar dele, e aí ele, já sabendo que está com câncer, que ele não vai viver por muito mais tempo, Sim. Ele fala, então você não vai ter o que você quer da forma que você quer. É sensacional essa conversa que ele tem, né? Esse jogo de tentar esconder a informação, passar a informação que ele quer que o outro saiba. Eu acho que, para mim, mais do que a história em si, foi esse diálogo, essa luta psicológica entre ele e a criatura, para mim, que ganhou e que fez valer completamente todo o episódio. Sim, sim. Não vou entrar muito mais em detalhe, que senão eu vou começar a contar. Como é que foi a tua impressão? Não compensa, a gente tem que ficar mais quietinho mesmo. Lembrando que essa criatura é uma criatura alienígena, uma criatura extra planeta Terra.
mas ela precisa de corpos humanos para coexistir ou para existir no nosso planeta, porque a gente carrega sentidos e mecanismos que a fisiologia deles não tem. Então eles, para viver no planeta Terra, eles precisam ser simbióticos da gente, eles precisam parasitar um corpo humano. Exato. Também não vou entrar muito em detalhe, porque vai estragar a experiência de vocês. Esse é o tipo de episódio que quanto menos você souber, melhor. Vocês vão ser surpreendidos positivamente. É nóis, acompanhem lá Gabinete de Curiosidade de Guilherme Del Toro na Netflix. Lembrando que a Netflix não está patrocinando a gente, poderia, né? Poderia. Alô, Netflix. Gostaríamos muito, dona Netflix. Mas até agora ainda nada, então é nóis, valeu! Valeu!